Sou secretário da Presidência. É aviador? Eu não. Então, Por isso é que estou calado. Por não ser eu também não sou, não sabe mais do que eu. E se fosse aviador, Sr. Secretário da Presidência, esta semana voou muito baixinho. Chegámos a essa conclusão. Bom, mas o quê? Aliás, despenhou-se na água, como se sabe, exatamente na terceira. Ora bem, o que é... Vamos concentrar-nos no... Sr. Secretário, vamos concentrar-nos no que é sério nesta matéria. O que eu acho fundamental é que, quando se toma uma decisão política sobre determinado setor, que exista fundamentação técnica. Evidentemente que os políticos podem tomar, e estão mandatados para tomar decisões políticas. E depois têm que explicar ao povo. Têm que explicar porque é que, não tendo todos os dados do ponto de vista técnico, tomaram aquela decisão política e depois assumem essa explicação e assumem as consequências, se o povo está ou não está de acordo, se achou ou não aquela decisão lógica e se a apoia ou não. Agora, o que eu considero que não é lícito, e nesta matéria se tem vindo a verificar, é que o Governo Regional se fundamenta em questões técnicas que depois se recusa a apresentar e que não consegue apresentar. Senhores deputados, senhores membros do Governo Regional, das duas uma, os senhores assumem que nós tomámos uma decisão política, ou então dizem o contrário, é que tomaram uma decisão baseada exclusivamente do ponto de vista dos argumentos técnicos. Estas são as duas saídas. Não é possível estar no limbo, como os senhores estão, a dizer que tomaram uma decisão técnica e depois a oposição, os malandros da oposição, pedem-vos a fundamentação técnica. E os senhores não têm essa fundamentação técnica. E se neste momento estamos a discutir um projeto de resolução que vos diz assim, então, estes senhores da oposição que estão a fazer tanto barulho por esta questão, que já deveriam ter compreendido, esta questão é tão simples, os argumentos que apresentámos são tão esmagadores, os senhores foram tão pouco competentes em compreender os dados que vos temos transmitido, uma forma de esmagar a oposição era realizar estes estudos e depois dizer-vos o seguinte, realizar estes estudos e depois dizer-vos o seguinte, estão a ver, os senhores gastaram este dinheiro a erário público, estão a ver, os senhores obrigaram-nos a mostrar a evidência, estão a ver como a oposição nos fez gastar esta região, este dinheiro todo com este estudo, e os senhores, a verdade era tão evidente, está aqui tão desenhada, vocês teriam, a oposição teria uma vitória política contundente, teria uma vitória política extraordinária, os senhores, o Governo Regional e o Partido Socialista teriam aqui, dentro de 6, 7 meses, quando o estudo estivesse pronto, teriam uma vitória extraordinária e esmagadora. Os senhores teriam a oportunidade de esmagar a oposição. Mas, pasme-se, estando esta vitória à beira de se realizar, na vossa mão, é só votar a favor, estando na vossa mão realizar e ter ao alcance esta grande vitória parlamentar, pasme-se, os senhores não querem. Portanto, os senhores acreditam tanto que os estudos vos serão favoráveis, acreditam tanto que os estudos favoráveis que não os querem fazer. Não é uma incongruência, não é completamente ilógico, Vejamos, eu não sou técnico, eu não sou aviador, também como sou o Sr. Secretário da Presidência também não é, e o Sr. Secretário de Economia também não é. Não sou, mas o que eu sou dotado, como todos os que aqui estamos, é de lógica. E olho para a nossa região, uma região com uma grande desagregação do ponto de vista territorial, uma região insular, dispersa por cerca de 600 quilómetros, e penso, utilizando apenas o senso comum, que falta tantas vezes a essa bancada, utilizando apenas o senso comum e a lógica, que de facto a concentração, seja do que for, não é uma medida lógica. Porque, evidentemente, que cria uma série de vulnerabilidades no sistema de transportes aéreos e que cria uma série, até tendo em conta as condições atmosféricas da região autónoma dos Açores, que cria uma série de condicionalismos e que nos deixa dependente, única e exclusivamente, de um ponto estratégico. Não será isto lógico, senhores deputados? Não será um discurso absolutamente lógico? Não será uma dúvida lógica? Os senhores dizem, nós não temos dúvidas, os senhores têm as dúvidas, as vossas dúvidas não têm sustentação. Façam o estudo e terão então a grande vitória do ponto de vista técnico e depois poderão dizer, estão a ver,
nós tínhamos razão, os técnicos dão-nos razão, a nossa decisão política foi uma decisão política acertada. Se os senhores não querem fazer isso, então eu não compreendo a vossa posição e, mais do que isso, considero que é lamentável, porque, mais uma vez, existe uma decisão política que não tem fundamentação técnica. E, mais grave que isso, é uma decisão política que os senhores não querem assumir, que é uma decisão política. Muito obrigado.